Muito obrigada pelo carinho, pastor Sócrates, pastora Daniela, irmãs queridas, queridos irmãos que estiveram conosco assim mais intimamente. Muito obrigada a toda a igreja pelo carinho recebido. Eu falo que vocês não podem imaginar o quanto é bom quando estamos num lugar ministrando a palavra e longe da nossa família. Finais de semana são os dias de aconchego de família e nós que temos esse chamado, passamos a maior parte do tempo longe deles. Mas o Senhor nos agracia com amigos, com pessoas que nos acolhem muito bem. E esse acolhimento supre esse vazio que fica de estar longe da família. Porque é a família de Deus, eu não tenho dúvida disso. Quando falamos que somos irmãos, é porque somos irmãos mesmo. Nós somos filhos do mesmo Pai. E se somos filhos do mesmo Pai, não há dúvida de que somos irmãos em Cristo Jesus. E muito obrigada pelo carinho, meus irmãos. Muito obrigada por todo o carinho dispensado e por toda a atenção que vocês me deram aqui nesses dias, a mim e ao meu esposo, pastor Otto. Eu não tenho dúvidas da palavra que Deus pediu que falasse hoje, porque o texto que eu separei para começar é Isaías 41. É o texto que a irmã usou para fazer o momento do ofertório. E eu quero dizer que Isaías 41, a partir do versículo 21, que foi lido, Deus está falando da sua própria grandeza e Ele está confrontando os ídolos. Quando Ele diz assim, no versículo 21, apresentai a vossa demanda, diz o Senhor, alegai as vossas razões, diz o rei de Jacó, trazei e anunciai-nos as coisas que hão de acontecer, relatai-nos as profecias anteriores para que atentemos e saibamos que elas se cumpriram. Ele está dizendo para os ídolos, vamos ver se vocês sabem alguma coisa. Vamos ver se vocês são capazes de anunciar coisas que ainda não aconteceram. Ou que vocês tenham anunciado no passado e que se cumpriram para provar que vocês anunciaram a verdade. Ele está confrontando a idolatria. Ele fala, versículo 24, eis que sois menos que nada, e menos que nada é o que fazeis. A abominação é quem vos escolhe. Ele está falando da idolatria. No versículo 29, por exemplo, ele fala, eis que todos são nada, as suas obras são coisa nenhuma, e as suas imagens de fundição, vento e vácuo. Então ele está confrontando a idolatria e dizendo para os ídolos, vocês sabem alguma coisa do futuro? Vocês são capazes de anunciar o que ainda não sucedeu? Ou vocês, por acaso, em algum tempo da história da humanidade, anunciaram alguma coisa que veio a acontecer? E em seguida, vem a profecia de Isaías 42. E profecia é um anúncio, é uma predição de coisas futuras. Profecia são anúncios de fatos que hão de acontecer. A Bíblia fala que Deus não fará coisa alguma sem primeiro anunciar aos seus servos, os profetas. Não é que ele tem um tititi com os profetas, é que os profetas são arautos dele. Os profetas falam aquilo que ele quer que o povo se prepare para receber. E a profecia de Isaías 42 é uma predição de coisas futuras. Para Isaías, há 700 anos atrás, antes da vinda de Cristo, ou 2.700 mais um pouco, porque já estamos em 2021, pós-vinda de Cristo, 22. Então, o que você vai ouvir aqui foi algo escrito por um profeta chamado Isaías, que nasceu no ano 685 antes de Cristo. E 700 anos antes de Jesus vir ao mundo, ele escreveu. Então, antes de Deus dar a Isaías a profecia, ele fala, você pergunte para os ídolos se eles sabem alguma coisa. Se eles têm alguma coisa para dizer do futuro, pois eu tenho o que dizer do futuro. E aí Deus usa o profeta Isaías para falar do futuro. E a profecia diz assim, Isaías 42, eis aqui o meu servo, a quem sustém, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça.
Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, em verdade promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará até que ponha na terra o direito. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Eu, Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor. Este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra a imagens de escultura. Versículo 9. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e coisas novas eu vos anuncio. E antes que sucedam, eu vou-las farei ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor até as extremidades da terra, vós, os que navegais pelo mar, e tudo quanto há nele, vós, terras do mar e seus moradores. Alcem a voz o deserto, as suas cidades e as aldeias habitadas por Quedar, exultem os que habitam nas rochas, e clamem do cima dos montes. Deem honra ao Senhor. Anunciem a sua glória nas terras do mar. O Senhor sairá como valente. Despertará o seu zelo como homem de guerra. Clamará, lançará forte grito de guerra. E mostrará a sua força contra os seus inimigos. Por muito tempo me calei, estive em silêncio, me contive, mas agora darei gritos como parturiente. E ao mesmo tempo ofegarei, estarei esbaforido, os montes outeiros devastarei, e toda a sua erva farei secar, tornarei os rios em terra firme, e secarei os lagos, guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. Fazei andar por veredas desconhecidas, tornarei as trevas em luz perante eles, e os caminhos escabrosos planos. Essas coisas lhes farei, jamais os desampararei. Tornarão atrás, confundir-se-ão de vergonha, os que confiam em imagens de escultura, e as imagens de fundição dizem, vós sois nossos deuses. Quando você lê essa profecia, parece que há uma contradição nela. Está falando de Jesus, o servo do Senhor, aquele que vem para anunciar as boas novas, anunciar a salvação na terra. Mas no versículo 2 diz, não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. E depois, no versículo 13, o Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra, clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará a sua força contra os seus inimigos. Clamará ou não clamará? Gritará ou não gritará? Está falando de duas pessoas diferentes? Não. Está falando dos dois tempos em que Jesus vai pisar na terra. A primeira parte, não gritará, não clamará, não apagará a torcida que fomega. Está falando dele vindo como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como aquele que vem para ser o Cristo, o sacrificado, o crucificado. Aquele que vem para morrer em lugar de todos os homens, ser moído pelas nossas transgressões. Quando você passa os olhos pelo que viveu Jesus no seu julgamento, na sua prisão, e passa os olhos conhecendo a lei, estudando leis, você vê quanto arbítrio, quanto abuso de autoridade. A partir de João 18, vai contando as histórias, o fato que aconteceu quando ele foi preso para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você vai ver que no Getsêmani, ele foi preso por homens à noite. Por isso eles tinham lanternas, tochas e armas. Prenderam à noite, mas pela lei que havia naquele tempo, não podia prender ninguém depois do pôr do sol. Tinha que esperar o sol nascer de novo para cumprir o mandado de prisão. Por que ele foi preso à noite? Porque ele foi preso ao arrepio da lei.
Ele não foi levado imediatamente para o lugar onde os prisioneiros deveriam ser levados, para a fortaleza de Antônia, para o pretório, para o lugar de julgamento. Ele foi levado para a casa de um sumo sacerdote. Ele foi levado para a casa de um religioso. Lá na casa do sumo sacerdote, ele passou a noite inteirinha sob tortura psicológica. A noite inteira, humilhado, envergonhado. Por exemplo, versículo 19 de João 18. Então, o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos, da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem. E nada eu disse em oculto. Eu disse hoje pela manhã que ele era um assíduo frequentador da sinagoga. Indo para Nazaré, onde fora criado, foi no sábado ensinar na sinagoga segundo o seu costume. Indo para Cafarnaum, foi ensinar na sinagoga. Ele diz isso aqui: eu ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os dias se reuniam. Eu nada disse em oculto. Por que me interrogas? Eles sabem tudo o que eu disse. Dizendo isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus. Humilhação, abuso de autoridade, arbítrio. E o guarda fala: é assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: se eu falei mal, dá testemunho do mal, mas falei bem, por que me feres? Então Anás o enviou manietado, amarrado, na presença de Caifás. A noite está rolando. A noite está rolando. Amarra, leva daqui para lá, de lá para cá. Permite que um servo esbofeteie Jesus. Pedro estava aquietando-se no pátio, era noite, por isso precisava acender o fogo. Versículo 28. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era de manhã cedo. Ele passou a noite inteira sob tortura. A noite inteira. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, olha a religiosidade. Versículo 29, Pilatos saiu para lhes falar e disse: que acusação tens contra esse homem? Responderam-lhe: se esse não fosse malfeitor, não o entregaríamos. Replicou-lhes Pilatos: tomai vós, julgai-o, segundo a vossa lei. Pilatos entendeu que o assunto era religioso. Resposta deles: a nós não nos é lícito matar ninguém. Em outras palavras, nós o trouxemos aqui para que você o mate. Sabe como é o nome disso em direito? É pré-julgamento. Nós não queremos saber se ele tem razão ou não, nós queremos que ele morra. Nós estamos aqui para isso. Por três vezes, Pilatos fala: mas esse homem me parece inocente. Mesmo assim, Pilatos manda dar 40 chibatadas. É como se Pilatos estivesse dizendo: olha, eu vou judiar bem dele para ver se satisfaz essa saga de sangue que esses judeus têm. Eu vou judiar dele para ver se isso satisfaz. E Pilatos diz: esse homem me parece inocente, esse homem me parece inocente. Chega uma hora, Pilatos vai fazer o depoimento, a tomada de depoimento. E numa dessas perguntas ele fica quieto. E Pilatos fala: não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para te matar? Jesus responde: nenhuma autoridade teria sobre mim, acima de mim, se meu Pai não tivesse lhe dado, se do céu não te fora dado. Queridos, o Filho de Deus encarnado, nascido de mulher, era Deus também. Ele era o Emanuel, ele era o Deus conosco. Um sopro dele derrubaria todo o Império Romano. Um sopro dele destruiria Pilatos, destruiria sacerdotes, Anás, Caifás. Mas ele não gritou, não esmagou a cana quebrada, não apagou a torcida que fumega. Por quê? Porque ele veio para isso, ele veio para morrer no lugar de todos os homens. Ele veio para derramar o sangue que comprou povos de todas as raças, tribos e nações. Ele veio para arrancar o escrito da dívida que era contra nós.
expôs Satanás ao desprezo, triunfou dele na cruz. Morreu para que eu vivesse. Foi humilhado para que eu fosse honrada. Foi ao inferno para que eu fosse para o céu. Ele veio para isso. Ele diz, eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Quantas vezes eu perguntei por que não era vontade dele? Será que ele tinha medo de coroa de espinhos, bufetada de sacerdotes ou de servo de sacerdote? Medo de 40 chibatadas? Medo de lança no peito? Não, não. Ele sabia que quando o meu e o seu pecado estivesse sobre ele, o Pai não chegaria perto dele. Porque o salário do pecado é a morte, e morte é separação de Deus. O Pai tirou um anjo do céu porque pecou. O Pai tirou o homem do paraíso porque pecou. E ele sabia que quando o meu e o pecado de toda a humanidade estivesse sobre ele, o Pai não chegaria perto dele. E ele dizia que ele e o Pai eram um. São 3 pessoas, mas é um só Deus. O grito dele na cruz não foi que dor, nem que vergonha, nem que humilhação, mas Deus meu, por que me desamparaste? Ele foi separado do Pai pelas minhas transgressões. O castigo que me traz a paz esteve sobre ele. E ele veio e cumpriu o projeto. O Cordeiro de Deus foi aprovisionado antes da fundação do mundo. A Bíblia diz isso na carta aos Efésios. Antes da fundação do mundo, fomos predestinados para filhos, em Cristo Jesus. Não é uma predestinação, como muita gente entende, mas o nosso destino primeiro. Fomos feitos para sermos filhos. Quando você vai para a genealogia de Jesus, no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 3, a partir do versículo 23, que fala da genealogia, da cadeia genealógica, era Jesus, filho de José, José, filho de Eli, Eli, filho de Matate, Matate, filho de Levi. Quando chega no versículo 38, está escrito Adão, filho de Deus, Adão, filho de Deus. O homem foi feito para ser filho de Deus, o destino dele é esse. Deus não desistiu do homem quando o homem pecou. E pela onisciência tem a presciência. Deus sabia que o homem ia pecar. Deus fez o homem sabendo que o homem pecaria. Por isso que o Cordeiro foi aprovisionado antes da fundação do mundo. Antes dele dizer haja luz, ele disse haja cruz. Jesus veio para cumprir. E veio como ovelha muda diante dos seus tosqueadores. É a primeira parte da profecia. Quando Deus fala para os ídolos, vamos ver se vocês sabem alguma coisa. Então eu vou te contar uma big de uma profecia. E conta a primeira vinda de Jesus, 700 anos antes dele vir. E a partir do versículo 13, ou do versículo 10, fala da segunda vinda. Agora ele não gritará? Não, ele gritará sim. Versículo 13, o Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra. Não virá mais para ser humilhado, envergonhado. Não virá mais para sofrer injustiças. Virá para governar, virá para reinar. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor forte, poderoso, poderoso nas batalhas. Todo olho verá. Toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É a segunda parte da profecia. Deus disse para os ídolos, vamos ver se vocês sabem alguma coisa, pois eu vou te contar coisas que vão acontecer daqui milênios. Quando Isaías escreveu essa profecia, ele escreveu porque ele foi instruído por Deus, pelo Espírito. Mas ele não viu cumprir a primeira parte. E hoje, 2022, nós sabemos que a primeira parte já se cumpriu. Nós sabemos que ele já veio como um cordeiro. Estamos aguardando a vinda dele como um leão. Varões galileus, do jeito que vocês estão vendo ele subir, ele vai descer, ele vai voltar. Ele mesmo profetiza a sua vinda.
Quando você estuda a profecia do Sermão do Monte, Marcos capítulo 13, você vai ver ele dizer: e verão o Filho do Homem vir nas nuvens com poder e grande glória. Ele mesmo fala. Verão, vocês verão, todo olho verá. O Rei da Glória entrar pelos portais eternos com poder e grande glória. Não virá mais como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores, virá como um valente. Despertará o seu zelo como um homem de guerra. Eu e você sabemos que a primeira parte já se cumpriu. Agora veja bem, essa profecia não tem 2 tempos, ela tem 3 tempos. Porque no versículo 9 está escrito assim: eis que as primeiras predições já se cumpriram, e coisas novas eu vos anuncio, e antes que se suceda eu vou-las farei ouvir. É como se Isaías estivesse aqui dizendo: olha, já aconteceu a primeira vinda, e agora vai acontecer a segunda vinda. A primeira parte já se cumpriu, e antes que se suceda a segunda parte, eu vou contar para vocês. Mas ele não viu nem a primeira nem a segunda. Para quem que é a profecia do meio? Quem está recebendo a profecia do meio? Ela se refere a quê? A primeira vinda não gritará, não clamará, não apagará a torcida que fumega. A segunda vinda sairá como um valente, despertará o seu zelo como um homem de guerra. E o versículo 9? Eis que as primeiras predições já se cumpriram. E coisas novas eu vos anuncio, antes que suceda eu vos farei ouvir. É para a igreja. É o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo que na terra está fazendo aquilo que o cabeça comanda, e ela está agindo na terra. E ela pode chegar e dizer: olha, ele já veio. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele morreu por você, renda-se. Só há salvação em um nome, só um nome pelo qual importa que sejamos salvos. Entregue-se ao Senhor. É a igreja. E você vai entender quando, lá na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo diz o seguinte: ele fala que nós temos que entender essa grandeza do que fazemos e de quem somos hoje. Gálatas, Efésios capítulo 1, Paulo ora por nós. Versículo 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, do pleno conhecimento dele. Paulo orando: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual ele exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar-se à sua direita nos lugares celestiais. Primeira parte: ressuscitou, assentou à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche todas as coisas. Então vamos lá, primeira vinda dele, morre como uma ovelha muda diante dos tosqueadores, paga o preço da salvação dos homens, derrama o sangue que compra povos de todas as raças, tribos e nações, mas não fica morto, ressuscita, ressuscitado, é elevado aos céus, assenta-se à destra de Deus. O Pai deu ele ao mundo pela primeira vez, deu ele ao mundo. Mas depois que ele sobe aos céus, assenta-se à destra de Deus, ele foi dado para a igreja, para ser o cabeça, ela é o seu corpo. Acima de todo principado, potestade, poder e domínio, todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu, diga, o deu. A igreja, diga, deu para mim, para ser o cabeça. A igreja que é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche todas as coisas. Então, depois que ele é elevado aos céus, depois que ele assenta-se à destra de Deus, ele é dado para a igreja. A igreja é o seu corpo, a igreja
É Ele agindo na terra. Ele é a cabeça de um corpo. E Paulo ora para que a igreja entenda isso. É através de um corpo chamado igreja que aquele que está sentado à destra de Deus vai agir. Lembra da grande comissão? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E esses sinais acompanharão aqueles que creem. Primeiro sinal, meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Enfim, quando termina a grande comissão, em Marcos 16 está escrito assim, versículos 19 e 20. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu. Assentou-se à destra de Deus, como está lá na carta aos Efésios. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor lá do céu. À destra de Deus, cooperando com eles o Senhor. E confirmando a palavra com letra minúscula, que é a palavra deles. Confirmando a palavra por meio de sinais. Os sinais vêm do céu, a palavra está aqui conosco. O corpo está abrindo a boca e proferindo a palavra. O corpo está orando e proferindo a palavra, e o sinal da cura vem do céu. O corpo está na terra pregando o evangelho, e a salvação é pelo convencimento do Espírito Santo, vem do céu o sinal. O corpo está aqui expulsando demônio, mas a autoridade vem do céu. Foi dada ao homem que, em nome daquele que está à destra de Deus, expulsa o demônio. Então, a igreja é um corpo que faz com que o cabeça quer aconteça na terra. Porque Deus não mudou o seu propósito, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. E o domínio da terra é do homem, e Deus opera na terra pela instrumentalidade do homem. Ele subiu ao céu, sentou-se à destra de Deus e deixou um corpo. E esse corpo está incorporado do Espírito Santo. E pelo Espírito Santo vai fluindo na terra e fazendo aquilo que a cabeça manda, submetido a esse Deus Todo-Poderoso. Quando você lê Colossenses, a excelência da pessoa e da obra de Cristo, a partir do versículo 15 do capítulo 1, diz assim: este é a imagem do Deus invisível. O Filho é a imagem do Pai. Não é imagem ídolozinho, braço, perna. É a natureza de Deus. Um dia Filipe disse: mostra-nos o Pai. Ele disse: quem vê a mim, vê o Pai. É o amor, é a misericórdia, é a graça, é a longanimidade, a benignidade, a mansidão,